Bom dia, tudo bom? Que Deus te abençoe mais um dia que Ele te concede de vida, mais uma oportunidade de viver e essa virtude que é o presente da vida que Deus te dá e me dá nesse dia de hoje. Que você seja agraciado e abençoado por Jesus. Não importa o momento, a hora ou o dia que você está assistindo, mas que quando você assistir, você seja mais abençoado do que você já é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quero dividir com vocês hoje alguns versículos. Eu vou fazer uma leitura extensa aqui da carta ou do livro do profeta Daniel. É um texto bem conhecido de quase todos nós ou todos nós e que a gente aprende lá na escolinha das crianças, né? Mas me chamou a atenção algo aqui nessa manhã, lendo, tomando um café, e eu quero dividir com vocês, tá? Vou ler aqui a partir do verso 8. Daniel, contudo, não decidiu se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissões para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e no lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Assim, é interessante esse texto. O contexto dele é um povo que está exilado na Babilônia, e dentro deste povo, que é o povo de Jerusalém, os judeus, é escolhido algumas pessoas para servirem ao rei Nabucodonosor. E dentre dessas pessoas estão esses 4 jovens, esses 4 homens. E quando eles são convidados ou eles são convocados a servirem, existe um tratamento especial, vamos dizer assim. E o tratamento especial era se alimentar do banquete do rei, com ter alguns privilégios que só o rei tinha. E dentro disso tinha algumas coisas que iam contra princípios de Daniel e seus amigos. E a alimentação que eles iam comer. Então Daniel, ele não querendo, a Bíblia vai falar, não querendo se tornar impuro, comendo desses alimentos, bebendo do vinho do rei, ele faz um desafio ao homem que estava designado, né, a cuidar deles. E é interessante que a palavra de Deus vai dizer que Deus tocou neste homem, e esse homem sentiu simpatia, esse homem gostou de Daniel. E esse homem aceitou esse desafio. E assim, quando ele aceita esse desafio dos 10 dias e acaba os 10 dias, ele tinha medo, né, pelo fato desses 4 jovens não comerem do banquete do rei, eles estarem mais desprovidos de força, a aparência está abatida, porque eles só se alimentavam de vegetais e água. Mas quando chega o final dos 10 dias, ele é surpreendido, porque Daniel e seus amigos estão bem mais fortes, bem mais formidáveis, a aparência deles é diferente. Então a pessoa designada pelo um dos principais do rei, ele resolve tirar o banquete do rei e começar a alimentar os demais com as mesmas refeições que Daniel e seus amigos estavam se alimentando.
E eu percebo, e o que eu aprendo nessa manhã, é que a gente vive hoje numa sociedade que tenta colocar em nós, ou ingerir dentro de nós, ou inserir em nós o banquete que é servido às demais pessoas. Um banquete que às vezes pode trazer uma beleza, uma formosura externa, mas dentro de nós nos deixa secos, vazios e às vezes até podres. E quando nós nos alimentamos da mesma forma que a sociedade, da mesma forma que o mundo vive, e quando eu falo mundo, eu não estou querendo dizer aqui que os cristãos são melhores do que o mundo, pelo contrário, eu quero dizer que nós somos pecadores tanto quanto os que estão no mundo, porém, quando nós nos abstemos de viver como segundo a era desse século, trazendo aqui as palavras de Paulo, e começamos a viver à luz do Espírito Santo, a nossa alimentação é diferente. Nós nos abstemos dos banquetes que são oferecidos a nós, e quando eu trago a ideia dos banquetes, eu não estou querendo dizer apenas a ideia dos pecados, dos prazeres da carne, dos desejos, da sexualidade, da lascívia, enfim, de tantos outros pecados que estão no mundo, mas eu quero dizer que às vezes nós nos alimentamos de coisas que são até lícitas aos nossos olhos, porém ela traz para nós vazios, ela coloca dentro de nós fraqueza e nos afasta da força que existe em nós, que é do Espírito Santo. Paulo vai dizer para nós em Efésios capítulo 5 que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E o encher que Paulo fala lá é um imperativo de chegar a derramar, a gotejar e transbordar do Espírito Santo. E esses jovens, eles se encheram do Espírito Santo, não foi os vegetais ou a água que deram força, mas foi o próprio Deus através do Espírito que estava habitando nesses jovens. E esses jovens influenciaram a sociedade que eles viveram, não pela a capacidade que eles tinham, não por ser bonitos ou aqueles, mas porque eles eram cheios do Espírito Santo. E no verso 17 fala assim, do capítulo 1. E a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. É interessante porque o nosso conhecimento ele tem uma fonte, e essa fonte é inesgotável e se chama Espírito Santo de Deus. Aquele que revela para nós o poder salvífico e o poder de restauração e de toda a sabedoria que vem de Deus. Então hoje, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, analisemos a nossa vida, o nosso coração e vamos ver do que nós temos nos alimentados, o que nós temos inserido ou ingerido dentro de nossa vida, dentro da nossa mente, do nosso coração. Quais têm sido os banquetes no quais nós temos sentados e comido? Será que nós temos mais influenciados ou será que nós temos mais sido influenciados pela cultura e pela sociedade? Que você hoje faça um pacto com Deus, um pacto com o Espírito Santo, se coloque diante de Deus e fala: Senhor, até aqui eu tenho ingerido o banquete da sociedade, o banquete que o mundo tem a me oferecer, mas eu quero me encher e me transbordar do teu Espírito a ponto de derramar essa unção, esse óleo, essa coisa gostosa que o Espírito Santo tem a me oferecer às demais pessoas, assim como foi na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que seja na minha vida, que eu influencie a sociedade, o meio a qual eu vivo, o lugar onde eu trabalho, onde eu moro, sejam transformados pelo poder do Espírito Santo, e eu seja a luz para esse mundo. Que o Espírito Santo te abençoe, que o Espírito Santo te auxilie nessa caminhada e nesse desafio, pois não é fácil, mas você tem uma segurança chamada Jesus e que te capacita através do Espírito Santo que habita em você. Tenha um bom dia e fique na paz do nosso Senhor Jesus.